Manter horários regulares de sono está ligado a até 57% menos risco de morte por doença cardíaca. Traduzindo, aquele hábito de compensar a semana dormindo até mais tarde no fim de semana pode estar te cobrando um preço e não é pequeno. E eu sei por que você faz isso. Durante a semana você acumulou sono e quer recuperar no fim de semana. E você não está completamente errado, o banco de horas de sono ele existe. E a gente já vai voltar nisso. Mas talvez você só esteja indo dormir do jeito mais difícil e nem perceba. Como que o sono funciona, afinal? Por que ele é tão importante e, principalmente, como melhorar o próprio sono? Esse é o tema do The News Explica de hoje. No Brasil, cerca de 76% das pessoas convivem com pelo menos uma queixa de sono, algo como 100 milhões de brasileiros. E dependendo do critério, até 1/3 lida com insônia. E não é um problema só nosso. Estudos de grande escala estimam que perto de 1 bilhão de pessoas no mundo têm apneia, um quadro que já é tratado como uma epidemia silenciosa. Se dormir é bom e a gente gosta tanto, por que a gente tem tanta dificuldade na hora de deitar? E mais ainda, o que está por trás dessas noites mal dormidas? Os distúrbios de sono eles se manifestam de formas bem distintas. Insônia, apneia, síndrome das pernas inquietas, parassônias e narcolepsia são os mais comuns, e cada um cobra seu preço na saúde, no humor e na qualidade de vida de quem enfrenta. E o preço é alto justamente porque o sono é a base de tudo, não um item opcional de bem-estar. A apneia, por exemplo, quando não tratada, está associada a hipertensão, doenças cardíacas e declínio cognitivo. Mas os efeitos eles vão além do coração e da mente. O sono ruim crônico, ele literalmente envelhece o corpo e a regularidade do sono já é usada pela ciência como um dos preditores de expectativa de vida. O motivo fica claro quando se entende o que acontece durante a noite. No sono profundo e no REM, o cérebro não está simplesmente desligado, ele trabalha ativamente, processa emoções, consolida memórias e regula neurotransmissores como serotonina e dopamina. Quando esse ciclo é interrompido ou insuficiente, o sistema ele entra num colapso silencioso. O resultado aparece nos dias seguintes: maior reatividade emocional, menor tolerância ao estresse e pensamentos negativos mais intensos. Dormir mal não é só cansaço. É o corpo e a mente operando abaixo do que deveriam, noite após noite. Mas uma boa noite de sono não tem relação só com as horas que você ficou na cama. Aquela história de que dormir 8 horas é praticamente obrigatório, por exemplo, é um mito. A gente já chega lá. Para aprofundar nisso, vamos falar do sistema QQRT do Dr. Matthew Walker, autor do best-seller Por que Dormimos? Ele criou o conceito dos 4 macronutrientes do sono. O primeiro é o Q de quantidade. Quantas horas você dorme? O segundo é o Q de qualidade, a profundidade dos seus ciclos. O R é de regularidade, dormir e acordar sempre no mesmo horário. E o T é de timing, o momento certo alinhado ao seu relógio biológico. A maioria das pessoas elas focam só no primeiro Q, mas Walker diz que a regularidade pode ser ainda mais importante para prever a expectativa de vida. E é ela que mantém seu ritmo circadiano calibrado. E quando esse ritmo quebra, tudo no seu corpo começa a falhar. E é aqui que volta aquele número do começo, os 57%. Estudos de grande escala mostram que manter horários de sono consistente está associado a até 57% menos risco de morte por doença cardíaca. Porque o que realmente importa não é o quanto você dorme, mas a regularidade. Dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias é o que sinaliza para o seu cérebro e para os seus órgãos que está tudo bem. Agora sobre timing, o seu relógio biológico. O maior erro que as pessoas cometem é tentar forçar um horário de sono que não é natural para elas. Segundo o Dr. Michael Breus, membro da Academia Americana de Medicina do Sono, cada pessoa tem um cronotipo, um relógio biológico interno. E são 4 tipos. O leão, que acorda cedo e cansa logo à noite. O urso, que segue o sol e rende mais de manhã. O lobo, que acorda tarde e tem pico de energia à noite. E o golfinho, que tem sono leve, irregular e costuma ser mais ansioso. Saber o seu cronotipo é o primeiro passo para melhorar sua rotina. Não adianta querer levar uma rotina de leão quando você é lobo e vice-versa. E lembra das 8 horas? O próprio Dr. Breus explica o mito. A quantidade ideal de sono varia de pessoa para pessoa. Forçar 8 horas quando seu corpo precisa de 6 pode ser tão ruim quanto dormir de menos. O que importa não é o número de horas, é a qualidade do sono e o alinhamento com o seu relógio biológico. Falando em qualidade, os ciclos do sono se dividem em 4 fases, alternando entre o sono não REM, que vai do leve ao profundo, e o sono REM.
As fases 1 e 2 são o sono leve, de transição. Na fase 1, você ainda está cochilando e acorda facilmente. Na fase 2, o corpo relaxa, mas a mente continua alerta. Depois vem a fase 3, o sono profundo, de ondas lentas, essencial para a restauração física, o reparo de tecidos e a redução da pressão arterial. Um adulto saudável ele deve passar entre 13% e 23% da noite nessa fase, cerca de 1 a 2 horas. Por fim, a fase REM, marcada por movimentos rápidos dos olhos, daí o nome Rapid Eye Movement. Cada ciclo dura entre 90 a 110 minutos e se repete de 4 a 6 vezes por noite. Durante o sono REM, seu cérebro entra num estado que Walker compara como uma psicose controlada. Você acredita completamente no que está sonhando, sem nenhum julgamento crítico. Isso não é um bug, é uma funcionalidade. Porque ele funciona como se fosse uma terapia em grupo para suas memórias. Ela processa experiências emocionais e separa o conteúdo emocional da lembrança. Basicamente, ele tira o peso das memórias difíceis. E é uma cura emocional enquanto você dorme. Aliás, os pesadelos frequentes, por outro lado, eles podem ser um sinal de alerta para sua saúde mental. O cérebro ele fica preso em memórias que ele não consegue processar. Por isso, se você tem pesadelo recorrente, vale a pena conversar com um profissional. Tá, mas como que eu sei se tá tudo bem com o meu sono? O principal é prestar atenção no seu cansaço e como que você se sente ao longo do dia. Mas se você quiser ir além, dá pra medir. E aí que entram os gadgets de wellness, como a pulseira Whoop, o Oura Ring ou o Garmin. Agora que você já entendeu a importância do sono e a ciência por trás dele, vamos às dicas práticas para dormir melhor. Porque como eu disse, você provavelmente está indo dormir do jeito mais difícil e nem sabe. Primeiro, vamos desmistificar a suplementação. Para começar, a melatonina não induz o sono. O que ela faz é sinalizar para o seu cérebro que está escurecendo. Ela é um hormônio de tempo, não de sono. Aliás, a dose certa costuma ser 0,5 miligramas, e não de 5 ou 10 como a gente vê na farmácia. Outro queridinho do mundo wellness é o magnésio. A maioria dos tipos que estão nas prateleiras promove relaxamento muscular. Mas os que são indicados para acalmar o sistema nervoso e regular neurotransmissores como o GABA são o magnésio glicinato ou biglicinato e o magnésio treonato, conhecido também como L-treonato. Por isso, leia o rótulo. Duas opções mais naturais são ashwagandha e triptofano. A ashwagandha é um adaptógeno, ajuda o corpo a regular a resposta ao estresse. Ela reduz o cortisol, o hormônio do estresse, que é um dos principais inimigos do sono. Ela não induz a sonolência diretamente, mas acalma o sistema nervoso para o sono acontecer naturalmente. Já o triptofano, encontrado no leite, no chocolate, na carne de peru, é um aminoácido que o corpo transforma em serotonina, que vira melatonina. É uma cadeia. Triptofano, serotonina, melatonina. Os outros pontos importantes têm a ver com o ambiente, principalmente luz e temperatura. Por isso, deixe o quarto completamente escuro. Qualquer claridade ou até luzinha do roteador ou da TV em stand-by já atrapalha o sono profundo. Uma cortina de blackout ou uma máscara de dormir resolve. Sobre a temperatura, o corpo precisa esfriar para entrar num sono profundo, então tente manter o quarto entre 18 e 20 graus. E se você odeia ar-condicionado ou divide o quarto com alguém que odeia, vale conhecer o 8Sleep, uma capa de colchão que aquece ou resfria a cama automaticamente. Mas a mudança mais poderosa não custa nada, que é o horário fixo. O Dr. Walker, ele bate muito nessa tecla, escolher uma hora para dormir, acordar e manter até no final de semana. Só que isso nem sempre é simples. Às vezes a gente tem um prazo no trabalho, uma viagem longa chegando, um final de semana um pouco mais intenso. E é aí que entra o conceito de sleep banking, o banco de sono. A ideia é que dormir mais nos dias anteriores a um período de privação cria uma reserva de resiliência cognitiva. Você não elimina o dano, mas reduz bastante o impacto no seu desempenho mental. Então, antes de viagens longas, semanas pesadas ou eventos estressantes, tente dormir de 8 a 9 horas por alguns dias antes. Seu cérebro vai agradecer. O Dr. Bruce, ele também tem uma regra muito simples que ele chama de 3-2-1. 3 horas antes de dormir, você para de comer. 2 horas antes, você para de beber, assim você evita acordar de madrugada para ir no banheiro. E 1 hora antes, você larga as telas e o trabalho. E se mesmo assim você dormiu pouco ou dormiu mal, tem uma técnica que parece loucura, mas ela é comprovada. O Nap Latte. O que é isso? Você toma um café, deita na hora e dorme por 20 minutos. Quando você acordar, a cafeína vai ter entrado no sistema no momento exato e você ganha uma explosão de energia. Isso funciona porque a cafeína leva cerca de 20 minutos para chegar à corrente sanguínea. Então, ao invés de você ficar olhando para o teto ou para o celular esperando o efeito, você usa esse tempo para descansar. E a última dica veio de um artigo da Time chamado The Sleep Trick That Actually Quiets a Racing Mind.
O truque se chama Cognitive Shuffling, o embaralhamento cognitivo, um exercício mental que dá ao cérebro algo neutro e levemente envolvente para se ocupar, deixando ele derivar para o sono em vez de ficar ruminando. Sabe aquele dia que você tenta dormir e a mente não para? Quando você vê, você já criou 1000 fanfics, ensaiou o que você vai falar pro seu ex, pro seu chefe e até pro seu cachorro. É aí que esse truque entra. Ele silencia a mente e é muito melhor do que contar carneirinho. A técnica foi desenvolvida pelo cientista cognitivo Luc Baudouin, da Universidade Simon Fraser, no Canadá. Funciona assim: você escolhe uma palavra aleatória e soletra ela mentalmente, imaginando um objeto para cada letra. Quando o cérebro está revisitando o que aconteceu no dia, esses pensamentos te prendem num estado de alerta, e resolver problema é incompatível com dormir. E diferente da meditação mindfulness tradicional, que pede para você esvaziar a mente, uma coisa que é difícil demais para quem pensa demais. O embaralhamento cognitivo ele trabalha a favor da tendência natural do cérebro de gerar pensamentos, só que ocupando ele com ideias aleatórias e sem estresse. A visualização é a parte essencial. Imagina rapidamente cada objeto, ocupa o cérebro suficiente para os pensamentos intrusivos não conseguirem entrar. Mas atenção, não é para transformar esse embaralhamento em lição de casa. Aquela ideia de que preciso fazer isso perfeitamente, visualizar cada detalhe, derrota o propósito. Tem que parecer fácil e gentil, não é um teste. Vamos lá para a prática. Deitou, seguiu sua rotina normal, escolha uma palavra sem muito significado para você, com 5 a 12 letras e emocionalmente neutra. Nada ligado a estresse ou sentimentos fortes. Algumas das favoritas são cobertor, jardim e cozinha. Caminhe letra por letra, imaginando imagens diferentes para cada uma. Provavelmente você nem chega ao fim. Comenta aqui se funcionou. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo do sono. E a ideia é que você nunca mais olhe para sua cama do mesmo jeito. A grande virada de chave é entender que dormir bem não é luxo, não é preguiça e não é perda de tempo. É a ferramenta mais poderosa que você tem para sua saúde, sua mente e a sua performance. E ela é de graça. Você viu que não existe um número mágico de horas, que seu relógio biológico importa e que a regularidade vale mais do que a quantidade. Que o sono REM está literalmente curando as suas emoções enquanto você sonha. E que pequenas mudanças, como um quarto mais escuro, um horário fixo, uma palavra aleatória antes de dormir, podem transformar a qualidade das suas noites. A ciência sabe disso há décadas, mas a questão é, e você? Você vai continuar ignorando? Começa com uma coisa só. Escolhe um horário para dormir hoje e repita amanhã. É o menor passo com maior impacto. Porque no fim das contas, tudo aquilo que você quer conquistar durante o dia começa na noite anterior. Então se inscreve no canal do The News, ativa o sininho para receber notícias como essa todos os dias. Até a próxima edição do The News Explica e boas noites!